Palavra poderosa, avivada, e por isso nós convidamos, e ele aceitou, e é sempre uma grande bênção tê-lo aqui, não só ele, como sua amada esposa. E nós queremos nessa noite ouvir a palavra de Deus através da vida da nossa liderança, Mor, que veio ali de Monte Mor. Quero chamar aqui na frente então o pastor Luiz. Em nome de Jesus. Pastor Luiz é o nosso líder máximo da Igreja Fonte de Vida. E é uma honra poder recebê-lo. Tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao nosso coração através da vida dele. Nós estamos celebrando hoje, comemorando mais um ano de vida como igreja, mais um aniversário. Então nós temos esse presente de Deus, que é a presença dele, para poder ministrar o nosso coração. A presença do pastor Luiz aqui é muito importante para todos nós. Nós amamos ele, honramos a vida dele, bem como da pastora Marli. E queremos estar com o nosso coração completamente aberto para aquilo que Deus quer falar conosco. Em nome de Jesus. Vamos orar? Glória a Deus, glória a Deus. Pai querido, no nome de Jesus, fala conosco nessa hora. Nós queremos ouvir a tua voz. Tua voz é poderosa, tua voz é transformadora. Tua voz tem a capacidade de mudar completamente a nossa vida e alinhar a nossa vida com aquilo que é o teu propósito, com aquilo que é a tua vontade. Tua vontade ela é boa, agradável e perfeita para a nossa vida. E nós queremos a tua vontade. Nós queremos caminhar o teu caminho. A palavra declara, Senhor Deus, que o teu caminho é mais elevado do que o nosso. Assim como a terra se distancia dos céus, assim se distanciam os teus caminhos dos nossos, os teus pensamentos dos nossos. E nós queremos, através da tua palavra, Senhor Deus, conhecer o teu coração, conhecer o teu propósito para a nossa vida. Usa a vida, Senhor Deus, do pastor Luiz poderosamente. Fala conosco, Pai. Fala conosco, Senhor Deus, da tua poderosa aliança conosco. Em nome de Jesus, Papai. Amém. Amém. Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja comigo e com você hoje à noite. Eu e a Marli queremos celebrar junto com vocês hoje à noite. Comemoração especial, né? Quantos anos são? Boa pergunta. Ainda estão pesquisando para saber exatamente. Obrigado. 25 anos. Todo o histórico. Ah, sim, sim. Entendi. Glória a Deus. 25 anos. Deus abençoe rica e abundantemente vocês. A história de Deus com vocês aqui em nome de Jesus. Hein? Aleluia. Quase a nossa idade, né, Marli? Temos 30 agora, né? Temos 36 de casados. Glória a Deus. O meu está falhando um pouquinho. Por caso, eu passo por o microfone com cabo. Alô? Obrigado, irmão. Aleluia. 2, 3. Muito bem. Agora está falando perfeitamente? Você está me ouvindo bem? Aleluia. Espero que você possa, além de me ouvir bem, esta noite, eu e você podemos ouvir bem o Senhor. Que Ele fale alguma palavra da parte dEle com a gente em nome de Jesus. Amém? Quero lembrar a você novamente que para você receber alguma coisa de Deus, para nós recebermos a coisa de Deus, ela precisa ser recebida pela fé. Ninguém recebe nada apenas com o seu intelecto, ninguém recebe nada de Deus apenas com o seu raciocínio, com a sua capacidade mental. Nada se fixa na nossa vida apenas com a nossa capacidade intelectual, mental, com respeito às coisas de Deus. Amém, irmãos? A Bíblia chama isso de fé. Quando eu consigo transcender, quando eu consigo ir além daquilo que a minha mente e a minha razão podem captar e receber. Você entende que a palavra de Deus é algo espiritual, certo?
E, portanto, ela só pode ser recebida em nosso espírito, em nosso íntimo. E para ser a palavra de Deus recebida em nosso íntimo, é necessário que a gente a receba com fé, aquela expectativa especial, aquela certeza de que Deus está falando algo comigo, que Deus está trabalhando algo na minha vida, que Ele está tocando o meu coração, tocando a minha vida por meio da sua palavra. Do contrário, eu e você corremos o risco de irmos embora daqui sem termos recebido algo de Deus para o nosso coração e para a nossa vida, né? Você sabe como é que a gente percebe que algo ficou só no nível da mente e não ficou na mente, no nível do espírito, no nível da fé? Você já percebe isso? É quando você vai embora e diz assim um para o outro, ou diz até para o pastor ou para o pregador e diz: a sua pregação estava maravilhosa, eu achei ela fantástica, eu gostei demais, o pastor prega muito bem. E depois, quando entra no carro e alguém lhe pergunta assim: o que Deus falou com você hoje mesmo? E ele começa a pensar: o que teria sido mesmo? O que foi? Qual foi a pregação mesmo? Não ficou nada no coração. Eu não levei nada para casa. E ela foi inútil na minha vida, porque não foi recebida com fé. Quando eu quero recebê-la, então eu preciso dizer ao Senhor: Senhor, como nós cantamos na música, eu quero deixar minha mente, quero deixar meus pensamentos atentos a Ti, mas quero que essa palavra alcance algum lugar da minha vida, que ela toque em alguma área, seja em meu casamento, seja em meus alvos, meus propósitos, seja naquilo que eu desejo como sonho, como realização, seja algo que diga algum tipo de relacionamento na minha vida. A palavra de Deus precisa falar comigo em algum lugar, em algum lugar. E eu desejo que hoje à noite ela fale comigo e com você em algum lugar da sua vida, no nome de Jesus. E para tanto eu convido você para abrir comigo no capítulo 12 do livro de Gênesis. Gênesis capítulo 12, o primeiro livro da Bíblia. Se você me conhece há mais tempo, você sabe que eu não tenho o hábito de pregar sobre o Velho Testamento, né? Você já observou isso? Quem me conhece há mais tempo? Mas o pastor não reconhece o Velho Testamento como palavra de Deus? Claro que reconheço, não tem a menor dúvida. É que na minha compreensão, irmãos, tudo que o Velho Testamento tem a ensinar para a nossa vida está revelado na Nova Aliança. E nós precisamos mais e mais e mais intensamente conhecer a nova aliança que foi trazida por meio de Jesus para a nossa vida. O Senhor Jesus inaugurou uma nova aliança. E o Velho Testamento é reflexo de uma velha aliança. E a gente tem que ter muito, muito cuidado quando prega sobre o Velho Testamento, para não correr o risco de ensinar algo da velha aliança e transmitir algo que não é para transmitir para a vida da igreja, porque tem práticas, atitudes, comportamentos, direções que são dadas no Velho Testamento, que fazem parte da antiga aliança que Deus fez conosco por meio da lei, e que ela foi cumprida em Jesus, e ela agora, diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, nessa antiga lei, ela ficou caduca pela nova aliança, que foi trazida em Jesus, em Jesus, em Jesus. Mas pastor, me dá um exemplo de velha aliança no Velho Testamento, um ensino de velha aliança no Velho. E eu vou lhe dar uns. Em 1 Crônicas 7,14, ou inverti 14,7. Acho que é 7,14. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo bonito, né, irmãos? Muito bonito esse versículo, e a gente usa ele de vez em quando.
Não é verdade? Mas se eu entender o que é a nova aliança, você vai ver que esse ensino sobre oração, trazido ali pelo Senhor Deus para o seu povo, ele está ultrapassado. Pastor, o que é que o pastor está dizendo? Eu estou dizendo que esse ensino, se nós passarmos este versículo pelo crivo da nova aliança, ele não se sustenta. Como não se sustenta? Não é mais para a gente orar? É para a gente orar, mas Deus não colocou mais nenhum pré-requisito para os seus filhos. Você não encontra na nova aliança pré-requisitos para Deus responder orações. Amém? Eu tenho que estar bem santinho, eu tenho que estar tudo resolvido, eu tenho que estar bem alinhado para Deus responder a minha oração. Se não, então Deus não me responde. Isso não é verdade, irmão. Na nova aliança, Jesus diz assim: batei e abrir-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai. Ele botou alguma condição aqui? Botou, irmão? Não botou, irmão. Por isso que eu tenho assim um certo cuidado de pregar sobre o Velho Testamento. Porque não quero transmitir aos irmãos o ensino da velha aliança, mas só da nova. Como disse o irmão aqui, que falou sobre o dízimo, nós somos os libertos. Nós somos o povo liberto. Nós não somos mais escravos de absolutamente nada. Nós só somos escravos do Senhor Jesus, que nos libertou e nos fez livres para a gente viver um novo relacionamento com Deus. Amém, irmão? Tem crente ainda com medo de Deus, irmão. Você sabia, pastor Wesley? Tem crente cheio de medo de Deus. Tem crente que quando vai comparecer diante do Senhor, que ou se vai orar, ou se vai pedir alguma coisa do Senhor, fica procurando na vida dele alguma razão para não receber. Fica procurando na vida dele algum pecado. Fica procurando alguma razão para que Deus não lhe atenda. Pastor, é assim? É, irmão. Tem muito crente que não entendeu ainda a nova aliança, está vivendo na velha. Pastor, eu estou vivendo na nova. Se você é alguém que passa por uma situação difícil com Deus, se enfrenta alguma luta espiritual, e olha para o céu e diz assim: Deus, mas eu estou cumprindo todos os teus mandamentos, eu estou andando na tua palavra, eu estou fazendo a tua vontade. Aí eu olho para o céu e digo: Senhor, mas por que isso está acontecendo comigo? Isso é velha aliança, isso não é nova. Você está me entendendo, irmão? Então a gente tem que tomar tanto cuidado para fazer com que o nosso povo, para fazer com que eu e você não andemos na velha aliança. Porque a Bíblia diz que na nova nós andamos em novidade de vida. Você é para viver algo novo com Deus. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aprenda a andar com Deus que o ama. Aprenda a andar com Deus que recebeu você por meio de Jesus. Aprenda a andar com Deus que perdoou todos os seus pecados e santificou a sua vida pelo sangue e disse: você é meu, você é minha. Tem crente que tem dúvida disso ainda. Nós somos do Senhor. Mas eu vou pregar hoje um texto do Velho Testamento. Aleluia. Ora, disse o Senhor a Abraão: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas
todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Até aqui a palavra do Senhor. Queridos irmãos, os irmãos, me perdoem, eu estou saindo de uma gripezinha, depois que eu tomei a vacina. Já é o terceiro ano, eu acho que eu vou parar de tomar a vacina. Já é o terceiro ano que eu tomo a vacina e fico gripado depois dela. Mas o Senhor vai me dar graça ainda no nome de Jesus, amém? Então eu já estou bem melhor, mas tive um período aí sem voz. A voz já está quase boa de novo, no nome de Jesus, aleluia. Irmãos, a gente aprende no livro de Gênesis, lá no começo da criação, que na história que Deus planejou para nós, havia apenas um sonho, havia apenas um propósito, havia apenas uma intenção, a de Deus. Não havia outra. Tudo foi criado, diz a Bíblia, de maneira perfeita, linda e maravilhosa. E o ser humano, quando foi criado para fazer parte desse projeto maravilhoso de Deus, quando ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Era um propósito que Deus estava estabelecendo com Adão e com Eva, para realizar algo tremendo nessa nova terra que havia sido acabado de ser criada pelo Senhor, e do qual o ser humano fazia esse plano, essa parte desse plano maravilhoso. Havia apenas uma intenção, apenas uma. Lá em Gênesis 3, quando você lê lá, você descobre que a presença do Satanás ali no jardim, ao seduzir o ser humano, gerou um segundo sonho, gerou um segundo propósito. E agora, a partir de Gênesis 3, você vai ver o tempo todo, ao longo de toda a história de Israel no Velho Testamento, sempre nós vamos ver dois propósitos andando, um disputando contra o outro, por assim dizer. Que propósito? O propósito de Deus para com o ser humano e o propósito do ser humano para com ele mesmo. Lá em Gênesis 3, o ser humano decidiu por uma disposição de independência de Deus. Ele disse, de maneira simbólica, o Adão e a Eva disseram para Deus: nós não queremos os teus planos, nós não queremos os teus propósitos, nós não queremos o que tu tens para mim, nós queremos o que nós queremos, nós vamos fazer o que nós queremos, nós vamos viver do jeito que nós queremos. E assim, irmãos, o propósito do homem afastou-se do propósito de Deus. O que aconteceu? A Bíblia dá a entender para nós, ao longo da história da Bíblia, que Deus deixou esse plano em stand-by. Isso que ele planejou lá no Jardim do Éden para o Adão e para a Eva, está até hoje em stand-by. Como assim? O pastor está dizendo para nós que Deus não está executando o plano original dele para com o ser humano? Sim, é isso que eu estou dizendo. O plano de Deus está parado lá no Jardim do Éden. O plano de Deus para com o ser humano, antes da queda, não está sendo executado. Ah, você não tinha ouvido isso? Pois eu não tenho tempo hoje à noite para lhe provar isso pela Bíblia. Mas o que Deus tem para o ser humano, Ele ainda não começou. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai citar o Velho Testamento, um salmo, e diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e ainda não entrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
O que Deus tem o quê? Preparado. O que Deus tem o quê? Preparado. O apóstolo Paulo vai dizer, a igreja de Colossos, ele diz assim: o que nós haveremos de ser ainda não se manifestou. O que nós haveremos de ser ainda não se manifestou. Paulo, quando ele pensa sobre isso, ele diz assim: o meu desejo é partir e estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Quando o Senhor vai se ausentar e deixar os seus discípulos aqui, em João capítulo 16, ele diz: eu vou, mas volto, para levar vocês para um lugar onde eu estiver, vocês vão estar também, e eu vou preparar-vos um lugar. Portanto, querido irmão, o propósito de Deus na criação, para com a sua criação bendita, perfeita, está em stand-by. Está parado. Está sendo preparado, por assim dizer, nas palavras de Jesus. O plano de Deus eterno não está acontecendo. Não está em execução. Aquele purpose. É isso, né? Propósito. Falei certo, pastor? Purpose. O propósito de Deus para conosco ainda não está sendo executado, ainda não se cumpriu. E enquanto o novo céu e a nova terra não forem inaugurados, esse plano não vai ainda começar a ser executado. De que o pastor está falando? Eu estou dizendo, querido irmão, que Deus está fazendo hoje na terra é uma necessária adaptação ao seu plano original. Ele teve que parar o que estava fazendo para fazer outra coisa. E que esta outra coisa que ele está fazendo tem por propósito fazer com que aqueles que se afastaram dele, fazer com que aqueles que se dispuseram a viver o seu próprio sonho, as suas próprias vontades, fazer com que estes agora voltem para ele. E ele vai executar esse seu plano eterno, esse seu projeto eterno, com aqueles que receberem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Quem vai participar desse plano que está em stand-by? Quem vai participar deste plano que ainda não está em execução? A Bíblia diz que Deus vai começar a executar este plano, segundo algumas parábolas de Jesus nos evangelhos, quando a sua mesa estiver cheia para iniciar o banquete. Há um banquete que vai ser inaugurado, que vai dar o start desse plano que está em stand-by. Pastor, se esse plano está em stand-by, que plano que nós estamos vivendo aqui? Se Deus não está executando o propósito eterno dele ainda, o que é que nós temos a ver com esse negócio? Em que lugar deste plano, ou em que lugar desta história de Deus com a humanidade, em que lugar nós estamos inseridos? Afinal, o que é que nós estamos fazendo aqui? O que Deus precisou fazer ali em Gênesis 3?
a Bíblia diz que Deus ali precisou vestir o Adão e Eva com pele de animal, já prefigurando o que ele tinha intenção de fazer para trazer o ser humano de volta para ele. A pele de um animal ali para cobrir a nudez do ser humano significa cobrir o seu pecado. Essa é a simbologia da nudez ali. Então o pecado foi coberto pela morte de um animal. Um animal morreu para cobrir a nudez de Adão e Eva, prefigurando o que o Senhor Jesus iria fazer, e o que ele fez exatamente há 2000 anos atrás. Então Deus executou um plano, que não é o plano eterno ainda com respeito a nós. Ele executou um plano em Jesus para trazer a humanidade de volta para Ele, porque a humanidade se afastou dele por meio do pecado. Então o Senhor Jesus, Ele cumpre todos os princípios e mandamentos de Deus em nosso lugar, nos substituindo, fazendo todo o peso do pecado cair sobre ele, e ele então, na cruz, quando termina toda essa tarefa, ele diz: está consumado. Então, o plano original está em stand-by. Ele então executa um plano para trazer esta humanidade de volta para ele. E ele cumpre em Jesus. E Jesus diz assim: Pai, tudo que tu me deste para fazer, eu fiz. Está consumado. Então a segunda parte desse projeto, qual é a primeira parte? A primeira parte está em stand-by, aguardando a redenção dos filhos de Deus. Essa redenção, a parte que Deus tinha para fazer por meio do seu Filho Jesus, ela foi executada por Jesus. E agora tem a terceira parte desse projeto do Senhor Deus. A terceira parte diz respeito à nossa parte. Nossa parte. Nesse projeto de trazer a humanidade de volta para o Senhor Jesus. E nessa terceira parte desse projeto, ele introduz um homem para começar. E ele chama esse homem pelo nome de Abrão. Abrão é a terceira parte do projeto. Quando Deus diz que era para eles saírem de Ur, Abraão e o pai dele era para sair de Ur dos caldeus e irem para Canaã. Isso está no capítulo 11. E o Terá, que é o pai do Abraão, saiu de Ur e veio até o meio do caminho. E ali ele parou. Você vai ver isso no final do capítulo 11, que ele não chegou até Canaã, ele parou no meio do caminho. E no meio do caminho, diz ali a Bíblia, que ele fez a vida dele. Ele ficou aproximadamente uns 120 a 150 anos ali, o pai do Abraão. Mas a Bíblia diz que ele saiu de Ur para ir para Canaã. E não foi, parou no meio. E nesse tempo, enquanto ele está lá nesta cidade, em Harã, ele está aguardando agora uma manifestação do Abrão. E ele fala com Abrão essa frase que está aqui no capítulo 12, para o Abrão ir para uma terra que ele vai escolher e chamá-lo para ir. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar, porque eu farei de ti uma bênção, e você
vai abençoar todas as famílias da terra. E nessa tarefa tua, eu vou abençoar todo mundo que for teu parceiro e que te abençoar. E se alguém fizer oposição a ti, se levantar contra ti e rejeitar a ti, eu também vou rejeitá-lo. Dizendo, aqueles que te amaldiçoarem, eu também vou amaldiçoar. Abraão aqui, irmão, é o representante da igreja do Senhor Jesus. Abraão aqui é a igreja. A igreja do Senhor Jesus é a convocada para a terceira fase do plano de Deus. Qual é a primeira fase? Um projeto original para a eternidade. Algo que a gente nem sabe direito o que é. Mas nós pecamos. E ele então em Jesus executa um plano de restauração. E anuncia, conforme 2 Coríntios capítulo 5, no final do capítulo 5 ele diz, ele anuncia agora um evangelho de reconciliação. Ele completa essa obra, está consumado, e agora a terceira fase desse plano, ele diz assim, eu quero que vocês agora vão por todo o mundo e executem essa terceira fase do meu projeto, que é anunciar às pessoas que elas estão reconciliadas comigo. E que por meio de Jesus, eu as trago de volta para o meu plano original. E quem recusar a palavra de vocês, e quem não aceitar a palavra de vocês, vai receber a maldição do inferno sobre a vida deles. Esse é o projeto da terceira fase. Em que fase nós estamos vivendo? A terceira. Qual é o momento histórico nosso, nesse plano de Deus? A terceira fase. A quarta fase, diz a Bíblia, a quarta fase é quando o Senhor Jesus voltar. Quando Ele voltar, Ele vai então condenar todos os incrédulos, e o incrédulo é aquele que não recebeu a Jesus, que não reconheceu os seus pecados, que não se arrependeu e não voltou-se para o Evangelho. Esse grupo vai ser condenado ao inferno e vai penar no inferno, essa é a maldição, vai penar no inferno por toda a eternidade, sem chance nenhuma de sair de lá, nunca mais. E será um sofrimento horrível, 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 para sempre, para sempre, para sempre. É um sofrimento doloroso, horrível, infernal, no verdadeiro sentido da palavra. Daqueles que não receberem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E os salvos, os escolhidos para a salvação, os que receberam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, mediante a pregação do Evangelho, estes ressuscitarão para a vida junto com o papai. Aí papai vai pegar aqui, na quarta fase, vai pegar toda a sua igreja e trazer para cá, para o plano original. E dizer assim, agora vamos começar o que eu tinha planejado. Então, a igreja, quando ela chegar na eternidade, ela vai estar dando o primeiro passo para Deus cumprir tudo que Ele tem no coração dele para a sua igreja. E é um negócio tremendo, 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 maravilhoso, que vai acontecer. Da quarta fase, após o julgamento dos incrédulos e a salvação dos crentes, começa, por assim dizer, a eternidade. E está lá escrito na Bíblia, sabe o que vai estar lá de novo, lá no meio da praça, naquele lugar? A árvore
não a do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida. Vai estar lá de novo. Lembrando, Deus está lembrando, o meu projeto ficou parado aqui, na árvore. Eu estou botando ela de volta para vocês. E agora sim nós vamos viver o que nós temos planejado. Irmãos, o que o ser humano fez, e o pecado dele foi algo tão grave, tão grave, tão grave, tão grave, que merece condenação eterna. Quando o ser humano tirou do seu coração os sonhos de Deus para ele, botou os seus próprios, Deus considerou isso extremamente grave. Grave. E por causa disso, condenou toda a humanidade a esse estado de separação. Toda ela. Por causa do pecado. E ele veio, por meio de Jesus, e preparou 12 homens. 12 homens. Que depois prepararam outros discípulos. E que prepararam outros discípulos. E que prepararam outros discípulos. E que prepararam outros discípulos. E de discípulos em discípulos, nós chegamos aos dias de hoje. Por que você existe? Por que você está aí? A Bíblia diz claramente que eu e você não existimos para realizar os nossos sonhos. Você não existe para realizar o que está no seu próprio coração. Você não existe para isso. A Bíblia diz que tudo que está no coração do homem é enganoso e o conduz à perdição, por causa do seu pecado. E a Bíblia ensina, queridos irmãos, que nós que ouvimos essa mensagem do Evangelho de salvação, não temos mais o direito de querer viver para nós mesmos. Não temos mais. Porque quem pensa que tem o direito de viver para si mesmo, não está compreendendo nada do que está acontecendo no mundo. Você concorda comigo? Quem está aí preocupado com a sua vida, com o seu carro, com a sua casa, com o seu dinheiro, com o seu salário, com os sonhos de ter isso, com os sonhos de ter aquilo, de se aposentar, de deitar numa rede, de poder finalmente curtir a vida e usufruir do esforço do seu trabalho, etc, 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 etc. Quem pensa desse jeito, não entendeu nada do que está acontecendo. Não tem noção do que se passa na terra. Porque a Bíblia diz que o que se passa na terra é um desejo de Deus pelo ser humano e um desejo do diabo pelo ser humano. Há uma disputa pela vida do ser humano. O diabo disse: a vida do ser humano é minha pelo pecado. E Deus disse: pela morte do meu filho, a vida do ser humano é minha. E Deus se tornou Senhor sobre a vida de todos, para que todos possam ser salvos. E Ele disse, irmãos, no livro de Romanos, que a salvação desse povo todo vem por ouvir o Evangelho. Ouvir o Evangelho. Por isso, querido irmão e querida irmã, a minha tarefa e a sua, o seu propósito e o meu, o nosso purpose, presente da nova era, aquilo que nós vivemos hoje, é o único e exclusivo propósito de anunciar o Evangelho às nações e fazer com que os povos conheçam o nome do Senhor Jesus, porque tudo isso vai se acabar.
Jesus disse assim certa vez: quem não tomar a sua cruz e não negar a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Porque o que é ser discípulo de Jesus? É fazer o que ele fez e é fazer o que ele manda. Isso é ser discípulo. E ele disse que para ser discípulo dele, eu terei que sepultar os meus sonhos. Eu terei que sepultar as minhas vontades. Eu terei que sepultar os meus desejos, para poder viver os desejos de Deus. Pastor, o pastor está apontando para mim um Deus tirano. O pastor está apontando para mim um Deus autoritário, unilateral. Se você está vivendo com Jesus verdadeiramente, você sabe que isso não é verdade. Quem está vivendo com Jesus sabe que isso não é verdade. Por quê? Porque Jesus disse assim também no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, ele disse assim: buscai, pois, o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas que você precisar para a sua vida vão ser acrescentadas para você. E todo aquele que está vivendo verdadeiramente com Jesus e entende no seu espírito, isso está sendo dito hoje à noite, não tem tido falta de nada. Deus não deixa faltar. Porque se tem uma coisa que Ele faz, é cumprir o que Ele promete. As promessas de Deus não caem no coração dos que creem. Não caem. Ele disse: busque o meu reino e a minha justiça, e tudo que você precisar para comer, beber e vestir, eu vou dar com abundância para você. E não só vou dar com abundância, mas eu vou fazer você prosperar a tal ponto, ele diz, que você não vai nem mais precisar pedir emprestado, você vai emprestar para os outros ainda. Porque tem crente que pensa que quando Deus diz assim, né, tendo que comer e vestir, estejam contentes, como se Deus vai fazer os seus filhos viver só disso. Irmão, eu tenho roupa para vestir e comida para comer. Estou satisfeito com isso? O meu nível de contentamento é esse? É. Tenho casa, tenho carro, tenho dinheiro no bolso, tenho amigos e amigas, posso passear, posso de vez em quando, na medida do que Deus me concede, me hospedar em algum hotel. Troquei de carro, estou com um carro melhor aqui para abençoar a minha esposa, com um banco mais alto para ela conseguir viajar melhor. Mas eu estou contente. Tendo que vestir e comer, esteja contente. Eu estou contente faz tempo. Faz tempo. Tem crentes que pensam que matar os seus sonhos, matar os seus desejos, matar os seus alvos humanos, é morrer e viver uma vida infeliz. Porque não é. Não é. Por quê, irmão? Porque se tem algo que Deus quer, é ver a realização dos seus filhos aqui neste período. Deus não quer ver nenhum dos seus filhos frustrados. Deus não quer ver nenhum dos seus filhos abatidos. Deus não quer ver os seus filhos vivendo pela metade. Deus não quer. Tem gente que pensa que quando Deus diz essas coisas, Deus está nos conduzindo a uma vida de sofrimento, dor, aperto e miséria. Não é verdade, irmão. Ele é poderoso para vos dar infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E tem irmãos que quando ouvem essa palavra, você tem que negar a si mesmo,
ter que morrer para você tomar a cruz do Senhor Jesus, ele pensa: que vida miserável que eu vou ter agora. E aí quando Jesus diz: busca o meu reino e a minha justiça, eu vou acrescentar as coisas para você, e aí o crente pensa: e agora? Que vida apertada que eu vou ter. Isso é coisa maligna do inferno no coração da gente. Deus só está dizendo para mim e para você assim: meus filhos e minhas filhas, há uma geração que vai para o inferno porque foram amaldiçoados no pecado. Mas a minha cruz se tornou maldição no lugar de cada uma dessas vidas. E eu desejo, eu quero que todas essas pessoas conheçam o meu nome, para que elas estejam naquele dia. Eu quero que estejam lá comigo, e eu convoco vocês para fazerem isso. A Igreja Fonte de Vida de Indaiatuba está convocada pelo Senhor para, vivendo um avivamento, ganhar essa cidade para Jesus e cuidar bem dela. Essa é a sua tarefa, esse é o seu sonho, esse é o seu projeto, essa é a sua vontade, irmão. Para que eu estou aqui em Indaiatuba? Porque essa é a cidade do melhor índice humano do Brasil. Falei para a Marlinda há pouco, nós estávamos vindo no carro, né? Eu vi uma estatística agora que saiu, né? Que Indaiatuba ganhou a nota mais alta, né? Como cidade para morar, para trabalhar. E ela disse assim para mim: pois é, e você me tirou aqui de Indaiatuba. As portas estão abertas, né? Deus nos colocou nos lugares onde a gente está, para ganharmos pessoas para Jesus. Não é para outra coisa, irmão. Se você está fazendo outra coisa da sua vida, se eu estou fazendo outra coisa da minha vida, nós estamos perdendo o nosso tempo. Nós estamos gastando nosso tempo com coisa que não tem valor eterno. Pastor, eu tenho que trabalhar 8 horas por dia. Trabalhe 8 horas por dia. Pastor, eu tenho que cuidar da minha família. Cuide da sua família. Jesus disse que quem não cuida dos seus é até pior do que o crente, que não tem amor e cuidado com a sua família. Deus não está falando disso. Pastor, eu quero mudar de casa, eu quero ter uma casa melhor. Deus não está falando disso. Pastor, eu estou trabalhando, eu estou me desenvolvendo na empresa, eu estou galgando uma função maior, eu quero... Deus não está falando disso. Viva a sua vida, conquiste o que você puder conquistar, trabalhe para conquistar o que você puder conquistar, mas a Bíblia diz: qual é o teu propósito? Qual é o teu sonho? O que te move em Deus? A pergunta é essa. Abraão, larga tudo isso, Abraão, e vai na direção que eu vou te mostrar agora. O que Deus diz para mim e para você hoje é: Abraão, larga tudo que tu seguras, Abraão. Teu pai parou no meio do caminho, Abraão. Teu pai era para ter ido até Canaã e parou no meio. Se seduziu com os próprios sonhos. Ali em Harã ele enriqueceu. Ali ele cresceu, ali ele ajuntou escravos, ali ele ajuntou dinheiro, ouro. A família do Abraão era riquíssima, 100 e poucos anos ganhando dinheiro, prosperando e crescendo, e morreu lá e não cumpriu o propósito de Deus para a vida dele. Deus impediu que o pai do Abraão enriquecesse? Não! Deus impediu que o Abraão enriquecesse? Não! E eu sou da opinião, irmão,
que o povo crente é para ser o povo mais próspero do mundo. Eu sou da opinião, pela palavra de Deus, que nós somos chamados para viver o melhor de Deus nesse mundo. Pastor, por quê, pastor? Porque a Bíblia também diz que a nossa vida em Deus é uma parábola, é um exemplo, é uma preparação, é um sinal pequeno do que nós vamos viver na eternidade com Ele. Portanto, eu creio, irmão, eu creio de todo o meu coração, que nós somos chamados por Deus para viver o melhor. Nós somos chamados por Deus para viver, sermos os melhores advogados, os melhores engenheiros, os melhores enfermeiros, os melhores trabalhadores do comércio. Nós somos para ser os melhores naquilo que a gente for fazer. E a gente não precisa ter medo de prosperar e de crescer e de trabalhar nessa direção e pisar e fazer e curtir e aproveitar o que você puder. Deus não lhe proíbe. A pergunta é: o que te move? O que te move? Qual é o teu propósito? Há uma história de Deus com a humanidade, que começou aqui, passou pela segunda fase, estamos na terceira e vai vir a quarta. Em que você se move? Em que eu me movo? O pastor fala isso porque é pastor. Foi chamado para ser pastor. Eu sou pastor para cuidar de igrejas. Mas o que me move não é ser pastor para cuidar de igrejas. O que me move não é ser presidente da Fonte de Vida. Eu sei que hoje eu sou presidente da Fonte de Vida, amanhã tem outro no meu lugar. Não é esse o meu propósito. Não vivo para isso. Eu posso ser engenheiro. Mas qual é o seu propósito? Você vive para ser engenheiro? Posso ser um técnico, pode ser bem sucedido numa área, na economia, enfim, na saúde, onde for. Qual é o meu propósito? Se o meu propósito é ser servo na mão de Jesus, para cumprir o que Ele tem para fazer, para que Ele inaugure aquela fase que está em stand-by. Então, o meu propósito é ganhar as pessoas que vivem no meu ambiente de vida. O meu propósito como pessoa, o meu propósito como pessoa é só esse, eu não tenho outro. Seu propósito não é ser um pastor bem-sucedido? Não. Seu propósito não é deixar um legado para as próximas gerações de realização nessa ou naquela área? Não. Seu propósito é deixar bens para os seus filhos e para os seus netos? Não. Qual é o meu propósito? Meu propósito é ser grego com grego, gentil com gentil, judeu com judeu, com o fim de ganhar alguns para Jesus. Esse é o único propósito. Eu quero ganhar pessoas para Jesus e cuidar delas. Esse é o único propósito que eu tenho. Tudo o resto foram coisas que Deus me deu para viver aqui, que eu sei que com a minha morte se vão junto com a minha morte. Mas a vida de pessoas, essas vão comigo para a eternidade. O resto fica, irmão. E o resto fica. Vai para o lugar que eu te mostrarei. Eu sento numa cadeira de avião, eu fico pensando num jeito de puxar assunto com o danado que está sentado do meu lado. Eu estou numa fila de banco, eu fico pensando num jeito de puxar assunto com o sujeito que está esperando para ser atendido junto comigo. Eu estou andando na rua, eu penso num jeito
de ir caminhando com alguém, de falar de Jesus para ele. Pastor, tem dom de evangelista? Não, irmão. Eu não tenho dom de evangelista. Eu tenho no meu coração esse entendimento do propósito de Deus. Porque essa pessoa para quem eu falar de Jesus e ela entregar a sua vida a Jesus e recebê-lo mediante a fé, eu sei que ela vai participar comigo da eternidade. Eu quero tê-la comigo. É só para isso que a gente vive, irmão. A sua existência em Deus aqui na terra é só para isso. Ele disse para a sua igreja em Mateus 28, ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide por todo o mundo e fazei discípulos. Ide por todo o mundo e fazei discípulos. Por que você fez essa igreja tão bonita? Pastor Wesley, essa mistura, que cor é essa aí, Pastor Wesley? Nessa parede aqui? Tem um nome essa cor? Se tornou, o nome da cor virou fonte de vida, foi feita para cá. O nome dessa cor é cor fonte de vida. Foram as misturas que foram feitas e chegou nesse tom. Esse tom com esse marrom, com a coisa mais linda. Esse palco, esse altar aqui, do jeito que vocês estão fazendo, está ficando legal. Esse preto no fundo deu um efeito legal. Olha a acústica, como melhorou. Pai, a gente pensa assim, a nossa igreja está top. Imagina se eu perguntasse para o pastor Wesley, por que fizeram essa reforma? E o pastor Wesley respondesse para mim, nós fizemos reforma porque Indaiatuba é uma cidade top e nós não queremos ficar abaixo da cidade. Nós queremos ter uma igreja top que nem a cidade é. Aqui todos os prédios são bonitos, o nosso vai ter que ser também. E eu ia dizer, pastor Wesley, bota uma bomba lá e joga tudo no chão. Por que eu entendo que vocês fizeram isso na igreja? Porque Indaiatuba está se tornando uma cidade que já não é mais uma cidade de pessoas de pensamento mais popular e pobres. Indaiatuba está se tornando uma cidade já de pobres remediados, chegando classe média e gente rica, gente alta. E aí a gente sabe, irmão, que gente mais rica, de classe média alta, não vai em igrejinha simples. A igreja tem que estar bonita para o cara ir, porque o cara é orgulhoso, cheio da grana, ele vai em restaurantes bonitos, hotéis chiques, ele precisa de um lugar chique, ele passa aí na frente e vê, um dia eu vou vir nessa igreja, ela é muito bonita, deve ter gente top aí. E aí a gente engana o rico. E a gente traz ele. E aí depois que ele ouve a Jesus, ele fica pobre, que nem nós, irmão, assim na boa, e para com essas bobagens. Mas a gente usa isso aqui como estratégia. E se não é estratégia, irmão, é alvo humano, inútil, jogaram dinheiro fora. Lá em Montemor querem fazer uma mudança, ela também. E querem fazer um negócio chique dos chiques, top dos tops. Tem uma turma, uma gurizada lá que quer gastar um dinheiro firme. E tem um irmão lá que quer porque quer fazer aquele nosso altar lá de preto. E colocaram as luzes assim, negócio. E ele não me convenceu ainda. Aí eu disse para ele disse assim para mim outro dia, pastor, eu sou que nem aquela viúva que quer convencer o juiz iníquo. Eu disse para ele, você não é não. Você não é não. Porque aquela viúva insistiu tanto que importunou o juiz, você não me importunou ainda.
Você precisa fazer muito mais para me importunar. Por que eu estou resistindo, irmão, a esse tipo que querem fazer lá? Queremos reformar a igreja? Queremos melhorar o ambiente? Queremos melhorar a fachada? Queremos. Queremos melhorar o estacionamento? Queremos. Mas Montemor ainda é uma cidade cujo 80% do povo que mora no centro da cidade é pobre remediado. E esses pobres remediados que estão em Montemor, eles já dizem hoje, já perguntam hoje, será que a gente pode ir naquela igreja porque é a igreja de rico? E eu não quero criar um ambiente onde nós nos pareçamos cada vez mais com ricos, porque a maioria do povo que nós temos para ganhar em Montemor não é rico. Os ricos de Montemor nem gastam o dinheiro deles lá, e eles se escondem de lá. Os ricos de Montemor, quando querem comer, vêm em Indaiatuba. Nós temos condição financeira lá na igreja hoje de fazer algo assim mais complexo? Temos. Mas eu fiz-me fraco com os fracos. Fiz-me judeu com judeu, gentil com gentil, com o fim de ganhar alguns. A pergunta é, o que nós vamos fazer aqui na igreja para ganharmos mais pessoas? O que nós vamos fazer para ganhar? Porque o nosso alvo é ganhar. Nosso alvo é ganhar. Jesus quer que a gente ganhe pessoas. Você, quando se reúne na sua célula, quando você está na sua célula, você não pode ter apenas o alvo da comunhão. Você não pode ter só o alvo do ensino. Você não pode ter só o alvo da ministração uns aos outros que estão ali na célula. Você tem que ter o alvo principal, que é ganhar os seus vizinhos e trazê-los para a célula. Se a sua célula já está 3, 4 ou 5 semanas que não recebe visitante, tem coisa errada. Tem coisa errada ali. Ali aonde? No coração dos membros da célula. Porque eles não estão convidando, eles não estão partilhando, eles não estão visitando, eles não estão indo ao encontro daqueles que são da sua parentela, do seu círculo de amizades, não estão indo lá na casa da pessoa, célula às 7h30, vou bater aí às 7h20, pode ser, eu vou buscar você aí às 7h20. Talvez a gente parou de fazer isso e botou outro alvo. Alguém certa vez disse assim para mim, pastor, nós não temos muitas pessoas na nossa igreja. Nós estamos cuidando muito bem delas. Elas são 100 pessoas, mas são 100 pessoas top. E pensei cá comigo, que pessoas top são essas que não ganham ninguém? E eu disse para ele, eu prefiro ter 1000 pessoas nem tão tops assim, do que 100 top. Por quê? Porque o que Deus conta é a quantidade de pessoas que vão se sentar na mesa dele. E ele só começa a festa quando a mesa está cheia. Eu vou fazer a minha parte, irmão. Jesus disse para os servos, sai pelas ruas, becos e atalhos e traz quantos vocês puderem. E eles dizem, Senhor, nós trouxemos todo mundo que queria participar da ceia e da festa e ainda tem lugar. E diz, então sai de novo. E agora traz o pessoal amarrado. Agora você pega pelo cangote. Agora você entra dentro da casa e diz para ele, hoje você vai na cela amarrado, mas tu vai. Está escrito lá na Bíblia, irmão. Estou parafraseando, mas está escrito isso lá. Depois que vem os que queriam, a gente traz no amarra os que não querem. É Jesus que ensinou isso, porque Ele quer a casa dele cheia.
Não gaste a sua vida em alvos, propósitos e sonhos que vão morrer com você. Não gaste a sua vida no que vai morrer com você. Gaste a sua vida no que vai permanecer para a eternidade. O Senhor disse: não ajunte para vós outros tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas ajunte para vós outros tesouros no céu. Você sabe qual é o tesouro do céu? Sabe, irmão? Olha para o lado. Dá uma olhadinha para o lado. Viu alguém? Esse é o tesouro do céu, irmão. Jesus disse: ajunta esse tesouro no céu. Ajunta esse tesouro no céu. Ajunta a gente no céu, irmão. Neste aniversário de 25 anos, de Fonte de Vida propriamente, é o quarto, né? Com o nome Fonte de Vida, nós fundamos a Fonte de Vida agora em junho, faz 5 anos. Né? Faz 5 anos que nós fundamos a Igreja Fonte de Vida como Fonte de Vida, né? Nacional. Seja 5, seja 25. A pergunta que eu quero lhe fazer, e eu quero orar por isso hoje à noite. Qual é a oração que eu quero fazer com você hoje à noite? Eu queria fazer a oração da multiplicação. E eu queria ver quantos têm fé comigo e com o pastor Wesley, que ele também tem fé para isso, junto com as nossas pastoras e esposas. Quantos são capazes de ver esta igreja até o final deste ano já com 2 cultos funcionando regularmente? Quem consegue ver o culto da noite aqui com todas as cadeiras cheias todo domingo e o povo em pé lá no fundo? Quem consegue ver tendo que botar mais uma carreira de cadeira e deixar o corredor estreitinho aqui para poder sentar mais gente aqui na igreja? Quem consegue ver isso? Quem consegue ver a necessidade de ter que botar cadeiras aqui na frente e a gente ter que pensar assim: agora como é que nós vamos morar com o povo? Porque não tem mais espaço para trazer povo para frente. Nós vamos ter que pensar outro jeito de pedir o poder de Deus de se manifestar na vida das pessoas, né? Nós vamos ter que dar uma de R.R. Soares, né, pastor? De orar lá da frente e Deus ir fazendo no lugar onde todo mundo está. Ter fé para isso significa: Deus, eu estou entendendo que esse negócio me envolve. Eu estou entendendo que esse negócio é comigo. Eu estou entendendo que o meu foco precisa ser esse, de dar essa direção. Você está compreendendo isso no seu espírito. Você não está sentindo nenhum peso no coração. Deus não está pondo nenhum peso no seu coração. Deus não está colocando nenhum fardo sobre você. Porque fazer isso e viver isso não é fardo nenhum. Isso é libertador. É libertador. Quando eu fico livre dos meus velhos sonhos, quando eu fico livre dos meus velhos alvos, quando eu fico livre daquilo que eu acho que deve ser a minha vida e ponho nas mãos do Senhor e vou servir a Ele na vida de outras pessoas, isso é libertador. A gente fica com uma paz e com uma alegria que você não faz ideia. Quando eu compreendi isso no meu coração, irmãos, a minha boca se abriu para partilhar com pessoas. A Marli me conhece, eu era uma pessoa tímida, retraída, quieta no meu canto. Não falava com ninguém na rua e nem em nenhum lugar, irmão. Mas quando essa verdade foi impressa dentro de mim, saiu um fardo de cima de mim. Eu me sentia sempre culpado de que eu não era um crente como Deus queria que eu fosse. Quando isso saiu de mim, que Deus disse que eu era livre, e essa sensação espiritual dentro de mim
fez com que eu me apaixonasse pelas pessoas com quem eu vivo, me apaixonasse pelas pessoas com quem me relaciono, e vivesse dessa forma. Eu e a Marli vivemos dessa forma, nos alegramos em viver assim, temos paixão por viver assim, né? Às vezes eu até eu ou ela, às vezes dependendo do lugar onde a gente está, a gente até se excede um pouco, né? Às vezes a gente gostaria de estar mais junto um com o outro, e quando a gente vê, a coisa foi, né? Ontem nós fomos no casamento, eu fui deixar uma bolsa dela no carro, e era para voltar para a mesa, né? Para a gente ficar sentado lá juntos, conversando com os convidados. Quando eu vi, eu estava parado no meio do caminho, né? Um tempão, disse ela. Você viu? Um tempão, né? Mas a alegria de estar no meio de pessoas e de poder compartilhar do amor de Jesus com elas. Compartilhe, irmão. Simplesmente compartilhe. Da outra vez que eu estive aqui, eu disse assim: você pode até dizer assim: Jesus te ama. Se você não tem até assim liberdade de falar mais, diga só isso. Pagou alguém no caixa? Preencheu lá, passou o cartão, a maquineta, na hora de ir embora. Senhor, queria dizer para você: Jesus ama você. E Ele vai salvar você. Ele vai realizar o plano dele na sua vida. Você pode dizer isso para as pessoas? Deve. Deve. O Espírito Santo quer usar você. Viva a sua vida. Faça o que você tem que fazer. Mas não ponha a sua vida em nada do que você tem que fazer e viver. Cuide bem da sua família. Trabalhe profissionalmente. Corra atrás. Deus vai abençoar você, irmão. Deus não tem nada contra você. Por favor, curta isso alegremente. Você não tem um Deus carrasco que quer puxar o seu tapete e tirar isso da sua vida. Não quer mesmo. Não quer. Ele quer que você seja muito feliz. Ele disse assim: mas eu quero cuidar de você. Cuide das minhas coisas e eu vou cuidar das suas. Não vai lhe faltar nada. Mas trabalhe. Trabalhe para ganhar pessoas e cuidar delas para mim. Para que naquele dia, o meu sonho, que eu tive lá com Adão e Eva no começo, eu vou retomar esse sonho. E eu vou retomar com aqueles que voltaram para mim. Todos vocês foram embora, mas eu vou retomar com os que voltaram para estar comigo. Esse é o seu projeto, esse é o seu sonho, esse é o seu chamado de vida no nome de Jesus. Curta servir a Jesus. Você crê comigo? Então fique de pé que eu quero orar com você.